Começando mais uma live. Vou convidar o Rafael aqui para a live. Convite. Começando uma chuva violenta aqui, ó. Nossa senhora. E aí, Rafael? E aí, como é que tá? Tudo tranquilo e você? Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo bem. Opa, mais uma live aí. Opa, tamo aí. Na primeira não deu pra gente falar tanto, né? 1 hora parece bastante, mas é pouco, né? Mas deu pra falar bastante coisa, pô. Até Deu. passou um pouquinho, né, a hora. Passou um pouquinho de 1 hora. O pessoal participou bastante e tal. Foi legal pra caramba. Legal pra caramba, foi bom. Sim. E vamos. A ideia da live de hoje é justamente a gente continuar o papo da nossa primeira live, que a gente estava falando sobre aprendizado de valores. Como que a criança aprende valores dentro das artes marciais e a importância das artes marciais para ensinar esses valores, onde as crianças conseguem vivenciar, conseguem de fato colocar aquela virtude, aquele valor em prática. E é assim que a criança aprende. Só que a gente não conseguiu chegar na parte de como fazer isso dentro de uma aula de arte marcial. É, Como reforçar esse aprendizado, como reforçar esse ensino dentro de uma arte marcial. isso. Antes da gente começar, vou dar uma recapitulada na nossa conversa, para quem chegar agora conseguir pegar o fio da meada, Rafael. Opa, vamos sim. Quer começar Tá. produzindo? Bom, primeiro, a gente nem se apresentou, né? Quem está chegando primeiro nessa live aqui não sabe quem somos nós. Pode se apresentar, Rafael. Tá. Bom, meu nome é Rafael Cabral. Eu não sou da cidade do Arlindo, né, mas a gente tá há tempo aí online mesmo, a gente troca muita ideia, compartilha muita coisa. Eu estou cursando o curso de psicologia, eu estou no último semestre, na verdade até faltam pouquíssimas matérias aí para eu formar, eu não me formei por conta do isolamento social, né? A pandemia atrasou um pouco a minha formação, mas durante esse tempo eu usei para eu me iniciar uma especialização em logoterapia, né? Que eu fiz no Instituto do IP Logo, do Dr. Alberto, eu terminei durante o período que eu não estava tendo, eu foquei nessa formação fundamental em logoterapia. Então, sou formado já, formação fundamental em logoterapia, e também sou um pouco adepto da psicologia analítica. Estudar, eu estudo muitas coisas mesmo, próprio, até porque aqui na minha cidade não tem tantas coisas, é uma cidade pequena, cidade de Uberaba, mas muitas coisas a gente vai aprendendo aí via online com esses métodos que surgiu na pandemia, e a logoterapia eu já havia iniciado no ano passado, no ano de 2018, na verdade, e concluí no ano de 2019, porque é um curso longo também, não é um curso muito pequeno, levou aproximadamente um ano. E o mais eu fui estudando por conta própria, através de live, foi sempre isso aí. Tá muito barulho aí, Rafael? Tá. Que tá chovendo, eu vou trocar de cômodo aqui, porque, cara, tá caindo o céu aqui. Aguenta aí, vou mudar de cômodo, acender a luz. Pronto. Estou Acontece. na mesa do inomeável. Meu irmão. Nesse período, né, de adaptação que a gente passou, muitas coisas eram assim, inusitadas mesmo. Eu mesmo, em várias aulas que eu estava assistindo assim, online de logoterapia, aconteceu algumas coisas também inusitadas. Isso faz parte mesmo, cara. Sim. Sim. E, bom, vou me apresentar para quem não me conhece. Ainda estou arrumando aqui um pouco meu celular, mas vamos lá. Sou o professor Arlindo Baio Júnior, sou professor de Jiu-Jitsu, faixa preta, primeiro Dan, e faixa preta de Judô, primeiro Dan também. Comecei jovem ainda na arte marcial, aos 13 anos de idade. Comecei primeiro no Jiu-Jitsu, depois fui para o Judô, para complementar o Jiu-Jitsu na época. Na época eu fui fazer Judô,
para aprender um pouco melhor a parte de quedas e tudo mais. Acabei me apaixonando pelo judô. Comecei a praticar o judô não mais para somente melhorar no jiu-jitsu, mas pelo judô em si. E nunca mais parei. E hoje sou faixa preta, sou formado em educação física pela Faculdade de Jaguariúna, licenciatura e bacharel. Sou especialista em esportes de combate pela Universidade de Coimbra, em Portugal, uma pós-graduação que eu fiz lá em 2015. Sou mestre em educação física adaptada pela Unicamp e atualmente faço doutorado em educação física adaptada também pela Unicamp. Tá? E nesses anos de estudo, tanto no mestrado quanto agora no doutorado, eu sempre foquei no quê? Na parte de ensino. Ensino da arte marcial. Ensino para criança, ensino para criança com deficiência. Então, esse é o tema que eu venho estudando nesses últimos anos. E é o tema, inclusive, que gerou um curso online chamado Pedagogia BJJ. É um curso que a gente montou. Primeiro, esse curso era dado apenas presencial, a gente deu na Unicamp, fizemos na Unesp, na UFSCar, enfim, várias universidades e alguns eventos também. E a partir da demanda e do sucesso, a gente montou uma versão online. Então, hoje você consegue fazer esse curso de ensino das artes marciais em qualquer lugar que você tiver. Se estiver nos Estados Unidos, você consegue fazer. Se estiver na China, você consegue fazer. Enfim, é um curso online que ensina como dar aulas para crianças, tá? Desde a parte de desenvolvimento infantil até graduação, didática, competição, enfim, passa por todos esses temas. Tudo certo, Rafael? Tudo certo. Então vamos começar. Então vamos, ó. O que a gente estava falando na última semana é o seguinte: valores e virtudes como coragem, liderança, como amizade, perseverança, humildade, são impossíveis de se aprender na teoria. Você não consegue aprender um valor ou uma virtude de forma teórica. Você, para aprender qualquer valor ou virtude, você tem que colocar esse valor ou virtude na prática. Tanto você fazendo esse valor, essa virtude, quanto você recebendo. É dessa forma que você aprende. Você precisa vivenciar, você precisa estar num ambiente na qual propicie a vivência de valores e virtudes para que você incorpore esses valores e virtudes na sua vida. E as artes marciais são excelentes ferramentas para a gente conseguir isso. Porque no ambiente das artes marciais, a gente passa por várias situações que é possível vivenciar valores que, por exemplo, na escola dificilmente você vai vivenciar. Valores como hierarquia, valores como liderança, valores como trabalho em equipe, respeito. Enfim, são vários valores que a gente consegue vivenciar dentro das artes marciais na nossa vida. Porém, não basta a criança estar na arte marcial. Por exemplo, a criança entrou na arte marcial, pronto, aprendeu os valores. Existe um processo de ensino desses valores e também existem estratégias para facilitar o ensino deles. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, correto, Rafael? Sim, exatamente. Quer falar alguma coisa sobre isso? Sobre valores, sobre infância? É que na verdade, né, muitas pessoas às vezes acreditam que esses valores eles são apenas passados de familiar para familiar, né? Ou seja, de um grau de parentesco ou de alguma outra maneira que venha, né, da família e não necessariamente de outras fontes. Muitas pessoas acreditam que os valores, né, familiares e os valores que são aprendidos fora do contexto familiar, às vezes eles são diferentes. Quando, na verdade, eu acredito que o valor é o mesmo. Até se tratando de criança, né, que aprende muito olhando ou, às vezes, até imitando, esses valores, eles têm o mesmo
grau, né, de usabilidade, no caso, na vida da criança, se ela aprender em uma academia, se ela aprender na escola, se ela aprender na família, do que apenas aprender só em um ambiente como no familiar. Quando se trata das artes marciais, né, de maneira geral, Arlindo, eu acho que as pessoas elas tendem a olhar a arte marcial apenas como uma defesa pessoal, né? Elas tendem a olhar aquele ambiente ali apenas como algo que vai propiciar uma defesa pessoal. Às vezes, até muitas pessoas interpretam a arte marcial como uma incitação à violência, vai fazer com que o meu filho talvez se torne mais violento, porque ele vai aprender técnicas de defesa pessoal, enfim, vai estar em um contexto em que as pessoas, de maneira alguma, estão em um combate no sentido ruim, né? Ali é um combate de aprendizado, onde há todo o cuidado e a atenção para que não haja... E o valor familiar que é passado, muitas das vezes, ele é até aprimorado dentro desse contexto da família, da academia, né? Desculpa. Ali você vê que há uma diferença muito grande entre você ter um valor que veio dos seus familiares, né? Pai, mãe, irmãos, e aplicar aquele valor em outro lugar que não seja dentro da sua família, ou vai fazer com que as pessoas, como você mesmo disse aí, mesmo não participando da ideia ali, né, da academia, não participando de um momento em que ela está presente junto na aula, digamos. Mas eu falo uma pessoa que está participando olhando mesmo, que está assistindo a aula. Quando esse valor é colocado lá, a pessoa vai acabar também aprendendo com isso, porque ele foi passado. E esse valor seu, provavelmente, ele vai ser aprimorado. Esse valor ele vai ser lapidado. Então, os valores, eles são passados realmente de geração para geração. Mas quando a gente tem, né, uma ideia de que não só no ambiente familiar esses valores são aprendidos, como em qualquer ambiente, né, mas aqui a gente está tratando do contexto da arte marcial, eu acho que torna, né, essa visão de valores muito mais ampla e facilita também para que você consiga conciliar o seu valor dentro de um local que você está e também aprender com as pessoas que estão lá adquirindo novos valores, né, para a sua vida. Até falei na primeira vez que a gente estava aqui que uma das características de vazio existencial hoje, né, na visão logoterapêutica, é exatamente a perda de valores, né? E aí a gente vai falar de valores familiares, em primeiro lugar, né? E depois os próprios valores que você adquiriu com a experiência que você foi tendo em vida. Porque não só existem os valores familiares, existem outros valores que vão além disso. E essa é uma das características muito fortes. Geralmente, se as pessoas verem, por exemplo, crianças ou adolescentes que estão em algum processo depressivo ou algum processo de desgaste emocional mesmo, você vai perceber que ao conversar com aquela pessoa, ela vai te falar várias coisas, às vezes até se for uma pessoa muito próxima, você vai ver que aos poucos ela está perdendo os valores. Ela está perdendo os valores que a família passou para ela está perdendo os valores que ela também adquiriu com o tempo, com as vivências que ela teve, e ela está, aos poucos, se montando dentro dessa bolha de vazio existencial. Então, acho que a arte marcial ela vem como uma ferramenta também, né? Para lidar com essas questões emocionais que a gente vai ter durante a nossa vida, que é inevitável, né? Como eu falei aqui, acho que a gente só não tem como fugir de dor, culpa e morte. Essas são as três, a tríade trágica da logoterapia, e o Viktor Frankl propõe, e são coisas que não tem como fugir. Todas as pessoas vão sentir dor, todas as pessoas vão sentir culpa, e todas as pessoas um dia vão morrer. Então, a gente precisa aprender a lidar com essa tríade trágica. É claro que em momentos
em que algumas pessoas próximas ou até da nossa própria morte, às vezes a gente não consegue lidar com algumas coisas de imediato. Mas a culpa e a dor, ela vai estar sempre presente em nossa vida. E talvez, né, inserir esses valores, como você colocou aí, trazer essa ideia de valores dentro de um treino de arte marcial, que não só ali trabalha com o condicionamento físico da criança, como também auxilia ela para ter um desenvolvimento emocional saudável, que tenha valores que ela vai levar durante toda a sua adolescência, a sua vida adulta e etc. Isso também pode fazer com que ela enfrente essa dor, que ela dê uma nova ótica para essa dor, para essa culpa, e a partir disso as coisas comecem a ter uma visão diferente dentro da vida, da escolha profissional e de tudo que ela fazer. Os valores, Arlindo, eles estão diretamente ligados, né, com o nosso sentido da vida, com os nossos objetivos, com as nossas experiências, as nossas vivências e tudo mais que a gente vai experimentar durante esse processo que a gente chama de vida. É indiscutível que a gente não tenha aplicado os nossos valores em qualquer contexto social que a gente esteja. Eu acho que eles estão diretamente ligados em quase tudo que a gente faz, se não tudo. Nos guiam, nos conduzem, né, para as nossas escolhas, para os nossos, digamos, contatos com as pessoas, com o nosso aprendizado, com a nossa maneira de passar o aprendizado também, enfim. É por isso que eu acho que é tão importante essa questão que você lida, né, durante o seu dia a dia com tantas crianças, de não colocar apenas ali dentro do tatame, né, essa questão da luta, né, essa questão do condicionamento, defesa pessoal e tudo mais. Ali também ser trabalhado os valores e o quanto que esses valores fazem, né, a diferença dentro desse contexto que você propõe para os alunos. Então, a única coisa mesmo para apontar, né, que durante a fala aí, é exatamente isso. Não só existem os valores familiares, existem também valores que a gente vai adquirir com a nossa experiência. Essa é uma experiência que as crianças, né, vão ter com você e com qualquer outro professor, e a partir daí vai desenvolver vários valores e também passar adiante, até mesmo para os próprios pais e também para seus familiares mais próximos aí que eles tenham ou estejam vivendo próximo. Muito bom, Rafael. Eu lembro que quando eu estava em Portugal, fazendo a especialização em desportos de combate, esse era um tema, antes de chegar nos valores, eu estava estudando sobre feedback para atletas. E o que é o feedback? Existem dois tipos de feedback positivo e negativo. Basicamente é o seguinte, feedback positivo é quando você elogia o seu atleta, quando você dá palavras de apoio para ele. Nossa, você foi bem, nossa, você tá bom, nossa, que legal. Esse é um feedback positivo, você está dando um retorno para ele de forma positiva. E existe o feedback negativo, que é quando você dá um retorno para ele de forma negativa. Tipo, nossa, você errou isso aqui, cara, você não pode errar isso. Ô, presta atenção, ô, não sei o quê. Esse é o feedback negativo. E quando a gente vai falar de atletas de alto nível, tem atleta que você só ativa a cabeça dele para ele ter foco na competição com feedback negativo. Vai, meu, presta atenção, vai, acorda. O cara, ele entende, você ativa a cabeça dele para uma competição. Já tem atleta que você falar assim com ele chora. Por outro lado, tem atleta que, se você chegar para ele, dar um feedback positivo, olha, vai lá, dá o seu melhor e tal, você não ativa ele entra fraco na competição. Então, isso varia muito de pessoa. Mas essa questão do feedback, quando eu estava estudando, ela começar a pensar nisso aplicado em outras situações, em aulas para crianças, por exemplo. Porque qual que é o feedback negativo da aula da criança? A criança está fazendo bagunça, alguma coisa que não é legal para a aula, você chama a atenção dela.
Ô, para quieto, ó, você senta ali, você vai ficar de fora dessa atividade. Ó, você não está se comportando e tal. Geralmente esse é o feedback negativo que a gente dá na criança. Para quê? Para que ele tenha um comportamento positivo, tá? E tudo bem. E qual que é o feedback positivo? É quando a gente chega na criança, ó, parabéns, olha, você está indo muito bem, olha, que legal. Esse é o feedback positivo com criança. Só que eu parei para pensar, pensando nos valores. Nos valores. Normalmente, só se dá feedback negativo quando a criança não faz. Quando a criança faz, é meio que é sua obrigação. Não faz mais que a sua obrigação. Então, eu comecei a reparar que em aula para criança não tem feedback positivo para valores. Por exemplo, a criança se comporta na aula inteira. O professor tá fazendo o que é a obrigação dela. Enquanto o outro que bagunça, o professor vai lá, chama atenção, fica em cima. Se você colocar na balança, o aluno que não se comportou teve muito mais atenção do professor do que o que se comportou. E aí eu parando para pensar nisso, como que a gente consegue, como que a gente vai reforçar os comportamentos que a gente quer que nosso aluno tenha, se a gente não dá um feedback positivo para esse tipo de comportamento? Como que o aluno vai se comportar da forma que eu quero, se ele não se comportar, ele tem mais atenção do que se ele se comportar? É difícil. Então, a partir disso, eu comecei a pensar em estratégias e aplicar dentro da minha aula. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou ler uma pergunta aqui do Rafael. De forma lúdica nas aulas, pode ser colocado de algum modo jogos para tratar ou mesmo lidar ou ajudar com crianças em seus traumas? Com certeza, Rafael. Porque essa aqui, o Rafael que está em live comigo, Rafael Cabral, pode até falar um pouco melhor. Mas o jogo, tem até um livro que eu recomendo, chama Homo Ludens. Ele fala do jogo na vida do homem. E o jogo é tão antigo quanto a humanidade. Não se sabe quando o jogo surgiu, mas ele é tão antigo quanto a humanidade e a civilização. E quando a criança joga, ela imita a realidade. Ela vivencia um mundo. Ela cria um personagem. Mas ela vive aquilo de verdade. É de brincadeira, mas é de verdade. É um faz de conta, mas ela está vivenciando aquilo ali de verdade. Então, você utilizar jogos na sua aula, enfim, ou atividades, para ajudar a criança a lidar com traumas, é uma ferramenta excelente. Você consegue fazer ela vivenciar situações, vivenciar, enfim, contextos de faz de conta, mas que ela vai vivenciar de verdade. Quer ver um exemplo? De adulto, para facilitar. Futebol. Adulto jogando futebol. Beleza. Todo mundo ali sabe que é um jogo, não tem nada demais, amigos estão reunidos. Vai ver na hora do jogo se tem algum brincando. Tá todo mundo sério, tá todo mundo jogando sério, tá todo mundo vivendo aquilo, como se a vida deles fosse aquilo. E essa é uma das características do jogo. O jogo propicia a gente, dá a oportunidade da gente vivenciar algo que não é real, mas a gente vivencia de forma real. Quer falar alguma coisa sobre isso, Rafael? Opa! Deu uma travada aí, Rafael? Bom, eu vou continuar aqui. Acho que o Rafael travou o celular dele. Eu aqui tá normal. Tá ouvindo, Rafael? Travou. A Elo falou que travou. Se a Elo falou, tá falado. O Arlen travou tudo aqui, cara. Mas eu tô... Daqui deu uma travadinha também, mas agora ficou normal? Agora tá normal, porque tinha travado, eu ia até te mandar uma mensagem aqui, mas agora voltou. Ah, então, Rafael, estava falando sobre
a importância do jogo, trabalhar jogo, Uhum. para às vezes ajudar a criança a vivenciar situações de, às vezes, que é uma situação que ela tem um certo receio, um certo trauma, ou uma situação que você quer que ela vivencie, tipo aquela criança muito egoísta, você cria um jogo na qual ela não ganha se ela for egoísta. Então Aham. você consegue trabalhar tanto valores quanto traumas. Era sobre isso que eu estava falando. Você quer falar alguma coisa sobre? Não, é uma maneira mesmo de lidar. Eu até vi a pergunta, eu ouvi a hora que você leu a pergunta aí do Rafael. É uma maneira mesmo de lidar com questões que são difíceis de ser pronunciadas, né? Principalmente vindo de criança. Criança às vezes sente medo, se ela vivencia uma situação de violência e isso gera um trauma nela, ela não vai colocar isso para fora tão facilmente. Tem crianças que vão conseguir falar, outras não vão. Tem traumas que as crianças já, né? Muitas pessoas às vezes falam que por ser crianças não vão entender, mas tem traumas que a criança não consegue falar mesmo. E você vai ativar talvez essa dor, né, para você saber do que se trata primeiramente, através de jogos, através de brincadeiras, enfim. Eu costumo falar muito para as pessoas contar histórias também, né? Nessa questão que você falou de egoísmo, por exemplo, né? De pensar só em si, de querer tudo para si, de querer sempre mais para si e tudo mais. O pensamento egoísta mesmo, né? Você pode muito bem contar a história, por exemplo, do rei Midas, de como que ele chegou, onde que ele chegou e como que ele destruiu tudo que ele destruiu, né? Então, através da história, né? Você criar aquilo que a gente falou na primeira live, né, Arlindo? Que o que essa história fazer com esse imaginário dessa criança, né? Da mesma maneira, o Sim. que essa brincadeira vai ativar no imaginário dessa criança? E através desse imaginário que vai ser criado, que vai ser trabalhado, vai se desenvolvendo, né, uma facilidade de falar da sua dor ou de, às vezes, expor algo que não está legal. Isso vem não só em palavras, vem em comportamentos. Porque você pode usar, por exemplo, a história e falar o que você achou dessa história. E a criança fala, entendeu? Então, assim, ela reconhece algumas coisas, né? Grande parte das coisas que você fala, ela reconhece. Muitas coisas ela só não consegue colocar para fora de maneira que talvez um adolescente, um adulto vai colocar. Então, sim, através do lúdico, a gente ativa essas questões nas crianças. E vem à tona algumas coisas, e através disso que vem à tona, a gente consegue ir trabalhando com a criança para ela ir se fortalecendo, tentando entender melhor essa situação, para que ela, através disso, né, comece um caminho aí de superação do trauma ou do que ela consegue ali explicar ou mostrar, né? Às vezes não chega a ser um trauma, às vezes é só uma dor, é aquilo que a gente falou também naquela aula. Às vezes é só uma necessidade humana, né? Que também Sim. pode ser tipo de atenção, né? Sim. As crianças tendem a amar professores, né? Às vezes se tornam íntimas de professores, confidentes de professores, muito mais do que dos pais. Porque o professor talvez está mais presente na vida dela do que os próprios pais. E não necessariamente porque o pai ou a mãe é ruim, mas sim porque eles estão trabalhando para poder trazer as coisas para dentro da casa, para poder dar aquele conforto para a criança e tudo mais. Então, são situações assim que podem acontecer e que através do lúdico a gente consegue um contato bem mais próximo e através disso a gente vai desenvolvendo várias habilidades aí na criança. Sim. E obrigado pela pergunta, Rafael. Se tiver mais alguma pergunta, fica à vontade, tá? A gente vai conversando aqui e vamos tentando responder. O pessoal, se mais alguém também tiver alguma pergunta, pode mandar que a gente vai, no decorrer aqui da nossa conversa, a gente vai fazendo parênteses, vai respondendo e tudo mais. Bom, continuando, Rafael, eu estava falando do feedback, que a gente não tem um feedback para os comportamentos positivos com a aula de criança. Normalmente, só para os negativos. Então, quando eu voltei para o Brasil,
depois de Portugal, eu fiz um experimento. Eu criei um feedback positivo em um comportamento que eu gostaria que meus alunos tivessem. Que seria o quê? Respeitar o professor. Respeitar o professor no sentido de quando o professor falar, por exemplo, todo mundo sentado, todo mundo senta. Formação, todo mundo vai para a formação. Parou a luta, as crianças param. Na época eu estava com alguma dificuldade com relação a isso com as crianças. Elas, tipo, às vezes elas estavam numa brincadeira e a brincadeira acabava, a gente ia para outro momento da aula e as crianças queriam continuar brincando e não parava e não ouvia e tal. E aí, o que eu fiz para criar um feedback positivo? Eu criei algo palpável, algo concreto. Deixa eu ver se está até aqui na gaveta. Está aqui, sim. Está aqui. O que eu fiz? No jiu-jitsu, a gente utiliza graus na faixa, que são basicamente o quê? Toda faixa, eu vou pegar a minha faixa preta aqui para mostrar. Voltei. Ó, toda faixa de jiu-jitsu, ela tem uma tarja. E essa tarja, normalmente, ela é preta. Na faixa preta, ela não é preta por razões óbvias, senão não daria para ver nada. Então, só na faixa preta, a tarja é vermelha, tá? E tá vendo que dentro dessa tarja, existem algumas listras? Isso são graus. No jiu-jitsu, todas as faixas, o aluno, por exemplo, na faixa branca, ele recebe, antes de ir para a próxima faixa, conforme ele vai evoluindo, ele recebe 1 grau, 2 graus, 3 graus. No 4º grau, é o último. Ele só pode receber 4 graus por faixa. O 5º grau seria a mudança de faixa. Então, toda faixa de jiu-jitsu, antes dele mudar de cor, ele precisa receber 4 graus. Tá? E o que eu percebi? O que eu pensei, né? Falei, eu vou criar um grau novo, um grau diferente. E aí eu peguei, aqui ó, minhas fitinhas, a cor amarela, e eu criei o grau do comportamento. O que era o grau do comportamento? Tá vendo que a faixa tem 2 pontas, uma tem tarja, uma não tem, né? Esse grau especial, ele vai deste lado da faixa, onde não tem a tarja. E o que esse grau significa? Significa que o aluno está respeitando o professor, está indo bem nas aulas. E o que eu coloquei como critério? Se ele não receber esse grau, ele não pode receber os outros. Então é como se fosse o 1º grau. Antes de você lutar, antes de você ter um reconhecimento pelo seu nível de jiu-jitsu, primeiro você precisa ser reconhecido porque você respeita o professor. A partir daí, você pode receber os graus. E coloquei também a possibilidade da criança perder esse grau amarelo. Então, por exemplo, ele se comportou, legal, recebeu, só que daí passou um tempo, ele parou de se comportar, ia lá e tirava o grau amarelo, e ele só receberia novamente quando ele voltasse a se comportar. Tá? Qual que foi essa ideia? Foi criar um feedback positivo para aquele comportamento, para aquele valor que eu queria. Eu queria que as crianças respeitassem o professor. O que eu vou fazer? Tinha criança que respeitava. E o que ela recebia por isso? Nada. É sua obrigação. Só que aí fica muito mais difícil de você ensinar isso para a criança. Quando eu criei o grau do comportamento, as crianças começaram a querer esse grau. Então, esse comportamento virou uma meta. A criança, professor, hoje eu me comportei no final da aula. Eu falei, olha, hoje você se comportou, mas não é só um dia. Você tem que se comportar pelo menos algumas aulas, aí 1, 2 semanas. Mas hoje foi bom. Hoje foi bom. Então, você vê que você cria uma meta no comportamento que você quer do seu aluno. Tá? E isso deu muito certo. Isso foi lá em 2015. E funcionou de forma sensacional. Tanto que eu implementei no jiu-jitsu, implementei no judô.
O professor de taekwondo da academia implementou no taekwondo e os pais amaram, amaram. E a partir disso, eu comecei a observar que começaram a surgir novos problemas. Por exemplo, o professor Faísca, lá da Unesp, Unesp Bauru, está aqui, ó, chegou aqui na live. Seja bem-vindo aí, professor. E o que começou a acontecer? Começou a surgir outros comportamentos que eu não tinha pensado num primeiro momento. Por exemplo, a criança, às vezes, fazer corpo mole na hora de treinar. Sabe, começar a fazer corpo mole. E eu pensei, por que não criar um feedback, não só de comportamento em geral, mas um específico para cada situação que eu estou passando e estou tendo dificuldade para ensinar as crianças. A partir disso, por isso que são várias cores, eu criei 4 graus. 4 graus comportamentais, ligados a valores. A primeira coisa, que a gente falou na primeira live, inclusive, é que quando a gente fala de valor com criança, a gente não pode ser muito subjetivo. Por exemplo, bom comportamento. É uma coisa muito geral, é uma coisa muito ampla. Eu falo bom comportamento, o que é bom comportamento? É algo que abrange muita coisa. Para a gente que é adulto, imagine para a criança, falar para ela bom comportamento. Então, eu simplifiquei e transformei os valores em pequenas atitudes. Então, bom comportamento se transformou em obedecer o professor. O obedecer o professor é muito mais fácil da criança entender do que falar bom comportamento, boas atitudes, bons modos. É uma coisa muito geral. Então, o grau do comportamento, eu chamo ele de grau do comportamento, mas das crianças é o grau de respeitar o professor, de obedecer o professor. A criança entende. O grau vermelho, se portar na formação. A formação, que é o momento que o aluno fica no início e no final da aula, que ele fica ali de joelhos e tudo mais, muitas crianças, elas são muito agitadas. Então, ela não consegue ficar sentada 30 segundos. Então, a criança ela fica olhando para o lado, fica assim, fica cutucando o outro. Então, eu criei um grau relacionado especificamente à formação. O grau azul. Esse aqui foi incrível. Grau para a criança que aprender a amarrar o kimono sozinha e manter ele amarrado durante a aula. Por quê? As crianças, elas vinham, sempre que o kimono abria, ela vinha, professor, amarra meu kimono. Aí ia lá, amarrava. Ou ia para a mãe que estava assistindo, mãe, amarra meu kimono. Só que quantas vezes a criança tentava amarrar? Zero. Uhum. Zero. Então, o que eu fiz? Para reforçar a criança, colocar uma meta para ela querer, de fato, aprender a amarrar o kimono, eu criei um grau para isso. Então, a criança que aprendesse a amarrar o kimono sozinha e mantesse o kimono amarrado durante toda a aula, iria receber esse grau. Rafael, em uma semana, todas as crianças aprenderam a amarrar o kimono. Crianças que estavam meses, quando eu coloquei um feedback positivo, uma meta com feedback positivo, em uma semana eles aprenderam. Então, você vê a diferença que faz você dar um feedback positivo para o seu aluno. E o último, que é o verdinho, é o do corpo mole na hora que está treinando. Então, quando o professor ensina uma técnica, fazer aquela técnica direito, tentar, arriscar. Tem muita criança que fica, ai, tô cansado, ai, tô com sede, ai, hoje choveu, ai, hoje é lua minguante. Então, eu criei um grau para isso. E qual que foi o resultado? Isso lá em 2015. O resultado foi que eu consegui colocar como meta valores e virtudes e conseguir fazer com que as crianças buscassem esses valores e essas metas de uma forma positiva. Coisas que demorava um ano para ensinar, eu comecei a ensinar em 1 mês e meio, 2. Porque a criança tinha meta. Ela tinha algo a buscar. Ela tinha
O se comportar não era mais, não faz mais que obrigação. O se comportar tinha um valor dentro da aula. E a criança que tinha o grau do comportamento, não só qualquer um dos graus, dentro da hierarquia da aula, então nas faixas, faixa branca, faixa amarela, ela ficava à frente. Então, por exemplo, se tivesse duas crianças, faixas branca, as crianças, faixa branca, e uma tivesse um grau de virtude, um grau de educacional, que é como eu chamo, ela ficaria na frente. Então, na formação ela estaria à frente, na hora de beber água ela estaria à frente. Enfim, ela além de aprender os valores, ela queria subir na hierarquia da aula. Ela queria estar mais próximo, ser primeiro na fila, ela queria... Isso gera um valor muito grande para ela. Um sentimento de exemplo. Porque a partir do momento que ela chega nesse patamar, ela vira o quê para o restante da turma? Um exemplo. Um exemplo a se seguir. E que se ela não manter aquele comportamento, ela vai perder esse grau educacional e, consequentemente, a sua posição dentro da hierarquia. Então, isso foi uma das estratégias assim que revolucionaram as minhas aulas com crianças. Foi uma das coisas, uma das sacadas que mudou completamente o jeito de ensinar, né? O jeito de trabalhar valores, o jeito de lidar com as crianças e com os pais. E os pais amaram. Tanto que o grau, isso uns 2 anos depois, mais ou menos 2017, eu ampliei o grau do comportamento para obedecer o professor e obedecer o pai em casa. Então você vê, se o pai chegasse para mim e falasse assim, ó, ele não está obedecendo em casa. Ó, não está? Chamava, olha, seu pai falou que você não está obedecendo, tirava o grau. A partir do momento que você obedecer em casa e obedecer no treino, aí sim você vai receber esse grau de volta. Até lá você vai ficar sem. Então você vê que eu consegui expandir essas boas condutas, não só dentro da academia, para casa. E depois ainda eu expandi para a escola. Se a criança tirasse nota ruim, ela ia perder o grau do comportamento. Porque tem que ter nota boa na escola. Não adianta ser um bom lutador se não estudar direito na escola e não obedecer o pai. Então, isso acabou facilitando muito trabalhar valores com as crianças, né? O que você acha, Rafael? Eu acho fantástico. Eu já te falei, eu acho, assim, de uma necessidade extrema. Que todos os lutadores, né, que se aventuram aí no mundo de dar aulas de arte marcial, deveriam pegar essa ideia sua e aplicar nos locais que eles dão aula. Porque é como eu te falei, a criança, o pai não chegou para você do nada e falou, olha, eu preciso que você trabalhe o respeito do meu filho porque ele não está se comportando bem em casa. Essa ideia de trabalhar o respeito veio da ideia que você implementou aí e a partir daquilo originou-se uma ideia de respeito na criança. Porque aí um dia talvez o pai perguntou, o que é isso? Ou o pai também notou que ela estava mais respeitosa, ou o pai notou que ela estava talvez mais organizada, porque aí você trabalhou várias coisas, inclusive até a ética, né? E a criança nem sabe o que é ética. Então, a gente precisa se organizar aqui na hora da formação. Então, esse vai ser uma das coisas que a gente vai colocar aqui como um complemento ali da fitinha, né, na faixa. Uma fitinha ali a mais, né, um grau a mais. Então, a criança chega em casa, ela passa a organizar as coisas dela. E Sim. O pai começa a ver isso e fala, mas de onde que veio isso, né? Onde que ela aprendeu isso? E só depois ele vai ver que isso veio de outros lugares. Então, é exatamente isso mesmo, porque a criança ela vai criar no imaginário dela metas, né? Então, eu preciso pegar o último grau, porque o meu amiguinho está lá na frente, sentado, e eu estou aqui atrás.
E eu só estou aqui atrás porque eu estou sendo desobediente, eu não estou sendo organizado, eu não estou respeitando aqui as coisas da academia, estou tendo uma conduta, né, que não é adequada. Então, eu vou mudar isso para eu chegar lá na frente. Quando eu chegar lá na frente, é só eu manter. Porque aí ela conversa com os amiguinhos. Ah, mas por que você tem? Ah, mas isso. E o interessante é que eles mesmos depois vão passando, né, esse valor adiante, essa ideia adiante. Aí o professor Arlindo acaba sendo só o cara que vai fazer a manutenção ali, às vezes, né? Que vai ver uma coisa já por ser adulto e tudo mais, e vai tentar conduzir de uma maneira igual você trouxe na nossa primeira live, daquele professor que você viu de Taekwondo, aplicando, né, esse valor aí de uma maneira hierárquica, que trouxe não só aprendizado para aquelas crianças que estavam ali no momento do treinamento mesmo, mas também para as pessoas que estavam fora, ficaram encantadas, falaram, meu Deus, olha a cabeça desse professor, olha o que ele fez agora, olha a capacidade desse momento de gerar uma coisa grandiosa demais. Sim. Sim. E até é engraçado, eu vou até falar um pouquinho disso, Rafael. Boa noite, Renato. Renato do Japão, tá assistindo? Aí sim, hein, Renato? Seja super bem-vindo. E é uma coisa que, assim, ó, eu vou falar dessa história do Taekwondo e eu vou fazer uma analogia aqui com as aulas de criança. Na aula de Taekwondo, o que aconteceu, o professor José Olímpio, inclusive, quem quiser seguir aí, faz um excelente trabalho com Taekwondo. E o professor José Olímpio falou para os alunos, olha, pode beber água. E os alunos saíram correndo, era aula de criança, vou beber água. E aí 2 ficaram brigando ali para ver quem ia beber primeiro. Os 2 com o copo assim no filtro, sabe? Não, eu. Aí o professor chegou, parou. O que está acontecendo aí? Não, aqui, eu cheguei primeiro. Não, aqui eu cheguei primeiro. Aí o José olhou e falou assim, quem que é o mais graduado? Aí um já abriu o sorriso. Era faixa amarela, o outro era branca. Falou, sou eu. Aí falou, então você vai deixar o seu amigo beber primeiro para mostrar que você é gentil. Aí o aluno, o outro foi lá e bebeu. E estava todo mundo vendo isso. Todos os pais, todas as crianças. Olha a lição que as crianças tiveram nessa aula. Que a gentileza, ela está acima. Não que ela está acima, mas é que a hierarquia, ela não é o único parâmetro que a gente utiliza na nossa vida. Eu sou superior, eu sou sempre na frente. Não, eu posso ser gentil também, eu posso ter empatia com o meu colega. E todos os pais assistindo. Agora eu pergunto para você, você acha que o pai que assistiu uma aula dessa, que viu uma coisa dessa, você acha que o pai vai tirar o filho dali para colocar em outro lugar para treinar? Não. Você acha que se abrir uma academia 1/3 do valor, o pai vai tirar dali para colocar na mais barata? Não, sabe por quê? Porque é muito diferente preço de valor. Isso é valor. Uhum. Você conseguir entregar, você fazer uma criança aprender um valor, aprender uma virtude, você ajudar na educação da criança, isso não tem preço. Isso é valor. Quando você entrega valor para o pai, quando você entrega valor para a criança, você não tem concorrente. Você tem concorrente quando você entrega só preço. Se ele treinar aqui é R$100, se ele treinar ali é 50. E o que ele vai aprender? A mesma coisa. Aqui ou lá. O que o pai coloca? Onde é mais barato. Vai aprender a mesma coisa. Mas quando você entrega valor, valor não é em qualquer lugar que a criança aprende. Valor não é em qualquer lugar que se aprende. Então, para você que é professor de criança, você que trabalha com criança, pense nisso. Você está entregando valor para os pais, para os seus clientes, para os seus alunos, ou você está entregando preço? Se você entrega preço, você está sujeito a ser trocado, a ser substituído a partir do momento que alguém aparece com um preço melhor que o seu. Se você entrega valor,
você é insubstituível. Você é uma pessoa diferenciada. Você não tem concorrente. O pai que traz o filho para treinar com você pode morar do outro lado da cidade. Ele faz questão de levar o filho dele para treinar onde você treina. Quer ver um exemplo? Eu sou adulto, né? Não sou nem criança, mas já faz uns anos já. Uns 15. Mas tá. Eu treino jiu-jitsu em Campinas. É uma cidade vizinha da minha. É 30 quilômetros de distância. Tem um pedágio que é R$12,50 para ir, R$12,50 para voltar. É R$25 de pedágio. Mais 30 quilômetros, mais a mensalidade da academia, que é o dobro do valor que tem na minha cidade. E eu vou lá, sabe por quê? Porque o que eu encontro lá, para mim tem valor. Um valor que eu não encontro aqui. Então eu pago o dobro do preço, viajo, pego pista, pago pedágio. Por quê? Porque tem valor. Não tem preço. Se fosse por preço, você acha? Ia pagar metade do preço aqui, eu não ia precisar viajar, não ia precisar pagar pedágio. Então, essa diferença, quando você é professor, você tem uma academia, você dá aula, é isso que você tem que buscar. Oferecer valor. Ser diferenciado. Mostrar, oferecer o que outras pessoas não oferecem, ou o que aulas convencionais não têm. Rafael, ó, estive aí em Campinas no final do ano. Rafael, treino ali na Aliança Campinas, do professor Adriano Pires, meu professor. Inclusive, quem quer seguir um Instagram com muita técnica de jiu-jitsu, assim, nível top do mundo. Segue aí, professor Adriano Pires, meu professor, tem um Instagram com muita técnica boa, tá? E quem tiver a oportunidade de treinar, eu nunca treinei numa academia que eu me senti tão bem recebido, tão bem amparado e tão tecnicamente tão avançada. Eu já treinei em bastante lugar, já viajei o mundo, mas ali realmente eu ainda não encontrei. Por isso eu viajo para lá ao invés de treinar na minha cidade. Quer falar um pouco sobre isso, Rafael? Sobre valor e preço? Eu acho que você falou tudo, Arlindo. Eu acho que vai além, né? Além do valor monetário, né? Vai além de muitas coisas, né? E é por isso que se mantém. Você usa aqui essa questão da academia, né, como valor, mas é em qualquer lugar, cara. Eu me recordo uma coisa que aconteceu comigo, que foi com o cabeleireiro. Ele também falou para mim, porque eu aumentei o preço e muitas pessoas sumiram, né? E eu falei, não, você pode colocar o preço que você for, que eu vou continuar vindo, porque eu venho aqui não é só para cortar o cabelo. Não é só por conta disso, né? Ali dentro é um ambiente que transmite muitas coisas além do corte de cabelo. Então, é a mesma coisa com a academia. Principalmente, né, porque você está sendo um mentor de pessoas. Também em contexto de escola e etc, sabe? Eu entrei em algumas escolas para falar, às vezes, para conversar com as pessoas sobre o sentido da vida, sobre autoconhecimento e tudo mais. E a hora que eu saía da sala, os alunos falavam: o professor que entrou agora tentou destruir tudo que você falou para a gente, mas a gente não vai deixar que isso aconteça. Porque você já fez o trabalho. Você não precisa mais ficar ali, olha isso, 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 isso. Olha isso, 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 isso. O seu trabalho já foi feito. Da mesma maneira que esse professor que você falou, José Olímpio, se eu não estou enganado, José Olímpio. O trabalho dele foi feito. Esse pai vai falar para outro pai, que vai falar para outro, e por mais que falem mal do José Olímpio, esse valor, essa cena que ocorreu ali, que muitas pessoas estavam presentes, ela vai repercutir muito mais, porque ele sabe que através daquele momento ali, muitas coisas foram passadas adiante e que talvez seriam difíceis demais de ser introduzidas no desenvolvimento de uma criança, de maneira comum, digamos assim, em que tem um contexto familiar, que o pai trabalha, a mãe trabalha, fica muito tempo fora,
a criança fica talvez com uma empregada, enfim, ou com outro familiar, não se sabe a dedicação que tem com essa criança, enfim. Mas ali, nesse espaço, foi passado. Então, o valor monetário ele não vai importar para nada nisso. Vai ser uma escolha não pelo valor, vai ser uma escolha pela vida, uma escolha pelo desenvolvimento, pelo crescimento, pelo amparo, pelo o caminho que essa criança vai depois, né, caminhar depois disso, porque depois disso, provavelmente, as filas foram diferentes, as coisas que aconteceram foram diferentes. Às vezes até houve, a gente não sabe, uma criança falando, nossa, não lembra daquele dia da gentileza? E tal, enfim, tantas coisas que nos são passadas por isso, né? E é apenas uma atitude, né? Imagina tantas outras que pode ter acontecido. Até falei, né? Você falou aquele dia, não, até eu aprendi com isso, até eu que nem estou lá na academia, aprendi com isso. Então, eu lembrei, até tinha compartilhado com você, que às vezes a gente acha, né, Arlindo, por ser adulto, por ser talvez uma pessoa que já tenha passado por muitas experiências na vida, que alguns valores que a gente tem, né, a gente não precisa reforçá-los. E aí a gente vai num lugar desse e acaba se deparando com essa cena e o que não passa, né, na cabeça da gente. Eu fico imaginando você lá, o que não passou na sua cabeça naquele momento, né? Eu quase aplaudi. Vontade de aplaudir e falar, nossa, olha que sensacional. Porque realmente dá um impacto, né, até em nós mesmos, na nossa conduta, com a nossa própria vida, né? Então, lembrando também, Arlindo, só para finalizar a minha fala aqui, que muitas pessoas têm problema com hierarquia, né? Porque essa questão de hierarquia, você vai sempre colocar meu filho mais que os outros. Não necessariamente é isso, né? A hierarquia é só para manter um padrão e para manter uma ordem. Ela não necessariamente é uma coisa que vai fazer o seu filho estar lá em cima e o meu estar lá embaixo, não. E outra, a hierarquia ela está em todo lugar. Por exemplo, você trabalha numa empresa, você tem seu chefe, tem o chefe do seu chefe. A nossa vida é baseada em hierarquia. Você vai estudar, por exemplo, na escola, tem o professor, coordenador, diretor. Qualquer lugar da sua vida existe hierarquia. Hierarquia é boa ou ruim? Não é nada. Não é nada. Você tem que conhecer a hierarquia, então entender o seu lugar dentro daquele contexto, se você é um aluno, se você é um gestor, enfim, entender o seu lugar dentro daquele contexto e saber das suas responsabilidades, seus deveres, naquela sua posição. E quanto antes a criança aprender isso, melhor para ela, porque a vida é assim. Não tem... Sim. E ela também vai aprender a se portar, né? Essa questão do valor é muito importante, né? Nos dias de hoje, eu até tenho fazendo um link, né, com coisas que estão acontecendo. Recentemente eu vi um vídeo, né, na internet de um cara e foi um vídeo até um pouco forte. A pessoa filmou, né? Uma pessoa filmou um cara em uma caminhonete arrastando um cachorrinho na rua e o cachorrinho já estava cansado, possivelmente bem machucado, porque não se sabe, é um vídeo curto, de 15 segundos mais ou menos. E aí eu vejo muitas pessoas falando que preza muito pelo valor à vida, né, Arlindo? Eu tenho o valor à vida acima de tudo. E quando eu vi aquele vídeo, eu já me arremetia a esse valor. Isso me fez muito mal, esse vídeo, porque eu sou um cara que, mesmo se eu precisar colocar a minha vida em risco, em detrimento de outra, eu farei, porque eu tenho valor à vida, na hierarquia de valores, assim, em mim, o valor à vida está muito alto. Então, eu não vou me importar com a minha vida para tentar salvar uma vida. Seja ela de um ser humano ou de um animal. Então, eu vi, né, nesse vídeo que, e assim, o valor à vida, a maioria das pessoas fala. Se você falar para as pessoas falam, valoriza a vida, não sei o quê, valor à vida. É meio que um senso comum, né? Mas será que, de fato, há esse valor nessas pessoas?
Porque esse cara, ele estava uns 60 por hora. E o que passou na frente dele e parou a caminhonete foi um motoqueiro que não suportou ver aquilo, porque ele tem nele o valor à vida. Uhum. Então, é interessante esses feedbacks que você faz, né? Essa ideia de reforçar esses valores ou até de introduzir esses valores. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa fala que tem esse valor, mas ela não entende ainda. Então, em determinada situação, ela vai ser omissa. Ela vai deixar que o valor dela fique embaixo dos panos e que ela presencie aquilo que realmente faz muito mal para ela sem se posicionar. Então, ela sabe que esse valor é importante para ela, mas ela ainda não compreendeu muito bem esse valor. Então, esses feedbacks, esse reforço que dá, essa ideia de que traz essas fitas, esses graus, né, que representam valores e fortificam os valores que a criança tem, ou às vezes introduz e faz com que eles se intensifiquem cada vez mais. Isso também vai fazer com que, no desenvolvimento da criança como um todo, ela aprenda esses valores e realmente os conheça. E, em determinadas situações, coloque em prática. Porque você colocou aí, por exemplo, situações que fogem da academia. Ah, em uma escola você vai ter hierarquia. E não sei na onde você vai ter. No seu trabalho você vai ter. O trabalho, principalmente, Arlindo, é um lugar, um ambiente, né, que a gente costuma ver muitas coisas que bate diretamente com os valores que a gente tem. E, na maioria das vezes, as pessoas optam por ficar caladas justamente para não criar atrito ou, então, para não perder o emprego, o que é realmente válido. Às vezes a pessoa precisa, mas existem muitas maneiras de você abordar a pessoa e transmitir o seu valor para ela de maneira com que ela reflita e faça com que ela reconheça, né, que ela errou, que ela precisa mudar algo na vida dela e que precisa ser diferente, porque a gente vivencia muito essas coisas de valores. Por isso que ele está sempre presente na vida. Nesse caso do professor aí, o José Olímpio, ele podia ter N atitudes em relação a essa. Mas ele transmitiu através de uma fala que não foi uma fala pejorativa, que não fez com que ninguém se sentisse mal, principalmente a criança que está mais graduada. Ele conseguiu transmitir um valor absurdo, de uma maneira absurda, para muitas pessoas, até as pessoas que estavam de fora, sabe? Aprenderam com aquilo de uma maneira muito simples, de uma maneira muito didática, de uma maneira muito calma, de uma maneira muito inteligente, de uma maneira muito receptiva. E por quê? Porque ele sabe que aquele valor para ele é um valor que precisa ser passado adiante. Então, perante situações em que a gentileza, a generosidade seja necessária, eu tenho certeza que o professor José Olímpio ele vai se posicionar. Não só nessa questão das crianças, mas em qualquer situação da vida dele. Sim. Bom, Rafael, gostaria de agradecer sua presença na nossa live parte 2. Acho que deu para a gente concluir bastante coisa que a gente tinha deixado em aberto. Eu vou deixar a live salva na IGTV. Essa semana eu vou postar no YouTube também, para quem não pôde estar aqui presente, poder assistir, poder ter acesso a esse conteúdo. E é isso. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve presente, todo mundo que mandou mensagem. E agradecer ao Rafael. Obrigado. Agradeço aí. O outro. Tô zoando. Tô brincando. Os dois. Rafael. Os dois, Rafael. Pronto. Rafael, professor do Japão. Tadeu Francati, que é aluno meu, apareceu aqui também. A Elo, que sempre está nas lives. A Elo, o amor da minha... Aí, ó, a Elo já é de casa, já está nas lives. Ela conta os dias, viu? E se tudo der certo, era bom a gente fazer até mais lives, né? Falar um pouco desses assuntos, valores, parte psicológica do ensino. É uma coisa que falta muito, né? Vamos conversar com o pessoal, a gente vai pensar em alguma coisa. Principalmente porque os locais, né, Arlindo, as faculdades aí que lidam, né, com essa questão da educação física e da pedagogia da educação física, enfim,
tudo que envolve, né, o aprendizado aí relacionado à educação física e qualquer outro curso, eu acredito. E também muitas coisas que a gente vê, às vezes, cursos online, né, eles são focados mais nessas questões que são ligadas diretamente ao condicionamento físico e tudo mais. As questões emocionais, de como lidar com isso e etc., são passadas adiante, né? É o que eu falo muito. Muitas pessoas, às vezes, às vezes até na área da psicologia mesmo, ou em outras áreas, criticam outros profissionais de saúde, etc., né? Mas eles não têm, às vezes, o mesmo preparo que um psicólogo vai ter. Da mesma maneira que eu não tenho o mesmo preparo para ministrar uma coisa de educação física que o educador físico vai ter. Então, são coisas que faltam, né? Por exemplo, dentro de um curso de educação física, dentro de um curso de psicologia. No caso da psicologia, ela está mais abrangente, né? Digamos assim, porque a todo momento que você lida com pessoas, você está lidando com questões emocionais, né? Então, teria que ter, né, pelo menos um semestre para falar um pouco sobre isso, né? Porque estar com o outro é um desafio mesmo. É um desafio. Bom, Renato, muito obrigado pela presença. Renato, lá do Japão, olha que interessante. Para você ver que legal a gente conseguir atingir tantos professores assim, em tantos lugares do mundo. Super legal. Legal. Seja bem-vindo. Bom, Rafael, vamos encerrar então? Vamos embora. Pessoal, grande abraço para vocês. Vamos deixar a live disponibilizada no IGTV, quem quiser assistir inteira. E qualquer coisa é só mandar mensagem. Se quiser seguir o Rafael no Instagram, Rafa_CabralF. E é isso. É isso, pessoal. Obrigado também, mais uma vez, Arlindo, pelo convite, cara. Estou sempre disponível aí, quando você precisar de mim. Pode me chamar. Em breve serei psicólogo. Mas estou aí para o que precisar. Obrigado a todos aí, a todos de outros países que participaram. Na live passada foi do México, agora aí do Japão. A galera está sempre presente. Você é um cara nota 10, um cara que realmente o mundo precisava conhecer, porque tem muito a oferecer para o mundo. Então, mais uma vez aí, muito obrigado, cara. Muito sucesso aí no seu curso, nessa nova etapa aí da sua vida de ministrar aulas. Estou torcendo para dar tudo certo. Quem gosta aí dessa área de arte marcial, procura aí Pedagogia BJJ, que é um curso legal do professor Arlindo. É bacana pra caramba a maneira que ele conduz tudo aí e vai auxiliar muito vocês, cara. Valeu aí todo mundo. Tamo junto. Alô, pessoal. Grande abraço. Obrigado, Rafael.